Você já pegou um vírus? Seja no seu celular, computador, relógio, roteador, torradeira, micro-ondas, não importa. A ideia de ver documentos importantes, seus aplicativos, jogos, senhas e tudo mais sendo perdidos e talvez vazados de uma hora para outra é algo assustador para muita gente. Muitas pessoas passam por isso ao longo da vida. É por isso que existem empresas dedicadas a combater esse tipo de ameaça, mas você já se perguntou como e por que vírus são feitos? Pois bem, vai ser exatamente isso que eu vou falar sobre com vocês hoje, mais focado em vírus de celular, mas podendo valer também para outros dispositivos. O primeiro registro de um vírus que existiu é da década de 70, quando o programador Bob Thomas criou um programa que se movia entre computadores e exibia a mensagem "Eu sou rastejador, me pegue se puder". No caso, rastejador ou creeper era o nome do vírus. Note que esse programa foi criado apenas para fins de testes, mas já era suficiente para fazer um computador parar de funcionar. História bem parecida com a de um dos vírus mais famosos de todos os tempos, o Memez. Um programa que surgiu de um vídeo de um canal do YouTube, mas teve seus códigos vazados e serviu para fazer milhares de computadores simplesmente pararem de funcionar do dia para noite. Como você pode ver e provavelmente já sabia, os vírus possuem a finalidade de entrar em sistemas operacionais para destruí-los. Mas observe que eu tenho uma palavra em comum nos dois exemplos que eu usei: programa. Acima de qualquer coisa, vírus nada mais são do que programas, softwares, aplicativos, enfim, assim como quaisquer outros. Então não, diferente do que o cinema tenta pintar, vírus não são uma parada de outro mundo. Para fazer um vírus, o que você vai querer fazer acima de qualquer coisa é um programa que seja capaz de corromper um sistema operacional ou mesmo um dispositivo. Ao desenvolver um vírus, você vai se assegurar de escrever um código que possa fazer o sistema operacional da vítima dar pau inteira ou parcialmente. Aí vai depender de qual a sua finalidade com aquele programa e o tipo de vírus que você quer desenvolver. Isso já até nos leva ao próximo ponto, que é também o principal fator que define o quanto do dispositivo da pessoa você vai danificar, que é o seu objetivo com o seu vírus. Primeiramente, para falar de programas maliciosos, temos que entender que há uma diferença entre malware e vírus. Sim, eu também sempre pensei que era a mesma coisa, mas não sei. Existe até uma frase que diz isso: todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus. A diferença entre eles é que malware se refere a todo e qualquer programa criado para infectar um sistema ou usuário, enquanto o vírus é um tipo de malware. O que o vírus faz exatamente depende do seu nível de sofisticação. Um código maligno simples danifica seu disco rígido ou exclui arquivos. Um vírus mais complexo pode ficar oculto no seu computador e fazer coisas indesejadas como espalhar spam. Vírus altamente avançados modificam seu próprio código para evitar a detecção. Além disso, também existe algo que vai além de vírus e malwares ou programas maliciosos, que são as ameaças. Essas que incluem vírus, malwares e phishing, roubo de dados e seus afins. Tem até esse esquema aqui no site da Avast que ilustra isso. Vou explicar cada um deles para vocês, mas eu vou prosseguir usando o termo vírus para ficar mais fácil. Começando pelos vírus tradicionais, digamos assim. Os vírus são programas que infectam sistemas operacionais, arquivos e às vezes outros programas. O vírus costuma se espalhar a partir da criação de cópias de si mesmo em outros dispositivos, seja através de dispositivos que são plugados nele ou mensagens que ele envia usando o seu usuário como se fosse você. É por isso, por exemplo, que raramente adianta colocar um pendrive no seu computador para eliminar um vírus, já que ele é capaz de infectar o seu pendrive. Trojans, também conhecidos como cavalos de Troia, ele se disfarça de um aplicativo ou arquivo útil e inofensivo. Sabe aquele joguinho que promete moedas infinitas ou aquele app de limpeza que você baixou fora da loja oficial? Pode ser um trojan. Quando você o instala, ele libera um código malicioso no seu aparelho. O trojan é projetado para abrir uma porta dos fundos no seu celular, permitindo que um hacker obtenha o controle remoto do seu dispositivo ou, em casos mais graves, use-os para fins maliciosos. Isso pode incluir gravar áudios, tirar fotos e até usar seu aparelho para espalhar o vírus para outros contatos sem você saber. Worms, como o próprio nome sugere, são programas maliciosos que usam a rede do seu celular, como Wi-Fi ou internet móvel, para se replicarem e se moverem entre dispositivos. O objetivo deles é basicamente entupir a sua rede, em alguns casos mais graves, consumir todo o poder de processamento do seu celular para deixar ele lento e eventualmente inutilizável. Muitos worms são projetados para abrir uma espécie de porta dos fundos no seu sistema, uma facilitação para que outros malwares entrem nos seus dispositivos silenciosamente. Spyware são espiões digitais, literalmente isso. Eles monitoram as atividades que você realiza secretamente para coletar os sites que você visita, suas senhas, mensagens de texto e até suas ligações com o objetivo de roubar todos os seus dados. Eles podem ser instalados junto com o aplicativo legítimo ou até mesmo por outro trojan e funcionam em segundo plano, enviando suas informações privadas para um servidor controlado pelos criminosos. Ransomware, como o próprio nome diz, ransom, resgate e ware de software. São vírus que roubam seus arquivos e criptografam eles, sendo que a única forma de recuperá-los é pagando um resgate ao criminoso. Ou em teoria, pelo menos, porque grande parte desses programas te pedem pagamento em criptomoedas justamente por serem quase que irrastreáveis e não te devolvem os seus arquivos ou seu sistema como te prometeram. Os ransomware são um dos tipos de vírus mais famosos e comuns que existem. Um ótimo exemplo é o WannaCry, um ransomware desenvolvido para Windows que ficou muito conhecido em 2017 e chegou a infectar mais de 230
mil computadores, incluindo de operadores de telecomunicações, empresas de transporte, organizações governamentais, bancos e universidades. Sendo definido como uma ameaça pelo Wikipedia, utiliza técnicas de exploração desenvolvidas por uma agência de segurança conhecida e foi catalisador para o lançamento de uma correção de uma vulnerabilidade até mesmo nos Windows XP e o Windows Server 2003. Pois é, esse vírus é muito perigoso. Os adwares são vírus que exibem anúncios indesejados no seu celular. Eles podem aparecer em forma de pop-ups, banners ou te redirecionar para sites que você não queria visitar. A maioria deles não são perigosos, não afetam você ou seus dados diretamente, mas podem te levar para sites que sejam malwares mais sérios. As botnets são redes de dispositivos infectados chamados de zumbis. O hacker infecta aparelhos e os usa para realizar ataques em massa, como derrubar sites ou enviar spam em larga escala. O objetivo de controle remoto sobre a máquina. A principal característica de uma botnet é a forma como ela age de maneira coordenada. Semelhantemente a uma mente de colmeia, todos os dispositivos infectados recebem os comandos do hacker e agem em conjunto para sobrecarregar um servidor ou espalhar uma mensagem, e-mail ou afins. O último que eu vou falar aqui, também é um dos vírus mais interessantes na minha opinião, são os vírus de mineração. Esses programas mal intencionados utilizam o processamento do seu celular para minerar criptomoedas, como XRP, Monero, Ethereum, Bitcoin, Solana, Hyperliquid, Cardano e BNB, sem o seu consentimento. Embora não soe, isso é sim prejudicial para o seu dispositivo porque faz com que ele fique lento, superaqueça e consuma bateria. Pelo que eu pesquisei, mas perdi a fonte, então perdão, o que acontece é que o malware explora recursos do seu celular para fazer contas matemáticas de tal forma que geram criptomoedas e que na maioria das vezes é muito lucrativo para o criminoso, que usa seu celular como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Mas como eu disse, eu perdi a fonte que eu achei isso, então não garanto que tá certo. Existem vários meios de propagação de vírus, sendo alguns dos mais comuns phishing, malwareversity e aplicativos falsos. Phishing é uma técnica de engenharia social que envolve pescar suas informações por mensagens ou links falsos que se passam por uma empresa legítima. Malwareversity ou publicidade maliciosa são malwares inseridos em anúncios que, quando clicados, instalam vírus no seu celular silenciosamente. E aplicativos falsos é bem autoexplicativo. O cara cria um aplicativo em nome de uma empresa famosa, seja um jogo, um editor de fotos ou até uma ferramenta de segurança e coloca em lojas não oficiais e oficiais. Você instala achando que é legítimo, mas é só um trojan disfarçado e pronto para acabar com o seu aparelho. Enfim, galera, é isso. Jesus ama vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua visualização até o final. Um abraço, até a próxima e tchau.